Olá, salve amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Gabriel Coliniak, ele é poeta, é editor, também mantém o acervo de bibliotecas de alguns poetas e filósofos, ele vai contar um pouco disso para a gente também, e é uma pessoa que eu tenho o prazer de ter como amigo também há mais de 15 anos já. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar um pouquinho melhor e depois a gente encaminha a conversa. Agradeço sua presença aqui, Gabriel. Bom dia, boa tarde aí, tudo bem? Tudo bem, Caio? Obrigado pelo convite. É, eu, eu hoje em dia trabalho como editor, né? Mas vim da área das letras, né? Eu me preparei para ser professor, mas ao invés de atuar na educação, eu acabei atuando no mercado editorial. E isso muito em função da minha própria, da minha própria, assim, das minhas tentativas com obras, de escrever obras literárias, publicar no, quando é na época da faculdade, logo depois, né? Eu passei um pouco por essa busca, né? Por escrever poemas, por ter alguma coisa que eu considerasse como um trabalho meu que eu queria tentar publicar, queria tentar tornar isso, enfim, compartilhar, vender, enfim, tentar pôr aquilo que eu entendia como minha escrita como um livro, enfim, essa era uma tentativa que naquele momento não estava tão difundida como hoje, né? A possibilidade da autopublicação. Isso, isso foi na época que eu estava estudando. Então, em 2003, 2004, 2005, naquele momento ainda não tinha havido ainda não existia no Brasil, que começou a existir um pouco depois, uns 4, 5 anos depois disso, né? Um pouquinho antes de 2010, em 2009, começou a ser mais difundida a possibilidade de você se autopublicar. Então, eu passei a trabalhar com a publicação dos meus poemas nesse momento em que ainda não havia essas possibilidades. E foi nesse processo de buscar essas possibilidades e depois com a introdução dessas possibilidades técnicas que eu fui trabalhar não só em publicar os meus próprios poemas, como também de outras pessoas, né? E outros trabalhos que não só livros de poemas também. Então, eu fui, vamos dizer assim, de escritor para editor. Hoje em dia, eu mantenho as duas atividades, além de fazer algumas outras coisas, como traduções, e também mantenho a Biblioteca Roberto Piva, que comporta o acervo de duas pessoas, que é o acervo do Roberto Piva e o acervo do Raul Ficker. Uhum. Bom, se quiser falar um pouco mais para a gente voltar do que você falou por último e depois a gente chega no que você disse primeiro, sobre esse projeto da biblioteca, que eu sei que você disponibilizou recentemente, ou está em processo ainda, não sei, você pode explicar melhor, o acervo digital, pelo menos os volumes, né, para que as pessoas possam saber o que tem nessas bibliotecas, como que é esse trabalho? Já está disponível, está em processo ainda? Esse foi um processo que a gente começou há cerca de, puxa, agora eu não sei, um ano e meio, quase 2 anos. O projeto da biblioteca começou em 2015. Ele foi passando por várias transformações. Ele teve uma fase que ele foi mais um lugar de promoção de encontros, de eventos, né? Então a gente tinha lá o acervo, a gente mantinha o acervo numa sala e em outros espaços paralelos ao do acervo a gente promovia encontros, lançamentos de livros, debates, reuniões de leitura, de poesia, né? Essa promoção de eventos, de encontro, foi o que caracterizou o trabalho da biblioteca no começo. Então a gente era uma biblioteca, mas a gente não era uma biblioteca tão organizada ainda, como também ainda não é. Estamos em processo de organização, porque é um processo árduo.
Então, assim, a gente tinha, né, lógico, o desenho de alguns agrupamentos de livros, né? As literaturas nacionais, estavam né, todas as nacionalidades juntas ali, né, literatura francesa, tudo separadinho, cada uma na sua, né, na sua estante. Filosofia, teologia, cada um no seu quadrado. A gente mantinha dessa forma as estantes, mas não havia uma organização maior do que isso. Por exemplo, a gente não tinha catalogação dos livros, a gente não tinha sequer um inventário, né? Que é o que a gente passou os últimos 2 anos aí, um ano fazendo, que é criar um inventário realmente, né? Quantos volumes tem lá? Gira em torno de 9.000 volumes, entre 8.000 e 9.000 volumes. Eu ainda não terminei o inventário, né? Mas é algo nessa base. Então, assim, a biblioteca era um projeto que tinha mais a ver com a promoção dessa programação, né? E depois a gente mudou de imóvel, de onde era a biblioteca, e fomos para outro imóvel menor, onde a gente não tinha mais a possibilidade de promover eventos. Então passou a ser um período de organização da biblioteca, de processar os livros que estão lá, né? E para isso a gente teve a assessoria de bibliotecários e estudantes de biblioteconomia, mas que já tinham, né, alguma experiência, inclusive com estágio e tal, e também um bibliotecário formado, né? Eles vieram, fizeram uma reunião com a gente, foram algumas vezes, né, num encontro com um grupo maior, para dar orientações de como a gente poderia tratar esse acervo, como que a gente poderia fazer um trabalho que, na verdade, cabe a um bibliotecário, não somos bibliotecários, né? Mas eles instruíram a gente a fazer alguma coisa que pode vir mais à frente da origem a uma catalogação consistente, né? Então a gente começou um processo de inventário, que é uma lista, é fazer uma lista dos livros com pouca descrição. A gente até colocou mais itens do que um inventário simples. Então a gente colocou título, nome do autor, começou a descrever os assuntos, já começou a colocar as editoras, os anos, números de página, mas falta descrever mais, falta trabalhar mais essa informação sobre cada livro para poder chegar a ser uma catalogação de biblioteca mesmo, né? Por enquanto a gente está trabalhando mais um banco de dados com esses arquivos para eles serem minimamente pesquisáveis, né? Então você pode, atualmente, a gente já tem agora um site que permite a pesquisa em cima desse inventário. Fazer um inventário desses é uma tarefa demorada, então a gente né, é um grupo de pessoas que faz isso voluntariamente e vai preenchendo, né? A gente faz reuniões de preenchimentos de planilhas, né? São horas a fio para fazer isso, né? Agora, esse processo não acabou ainda, mas no meio desse processo todo chegou a pandemia. Então, me obrigou a ficar em quarentena. Então, parou, né? Todos esses processos que a gente estava fazendo em grupo tiveram que parar também. Então, já que eu estou preso em casa, assim como todos, eu resolvi estudar o que era necessário para fazer esse sisteminha ainda incipiente de busca. Então, mesmo que a biblioteca, que ainda não esteja tudo inventariado, ainda tem livros que não estão consultáveis, e são livros muito bons, uma parte muito importante do acervo que ainda não está disponível, mas pelo menos a gente já sabe que funciona dessa forma e pode continuar fazendo os inventários, que logo a gente vai ter uma biblioteca pesquisável, né? Esse sistema atual, que é bem rudimentar, é uma coisa simples, mas ele pode vir a se transformar pela forma como ele está feito, né? Ele pode se transformar facilmente num acervo mais complexo e dar origem a uma biblioteca digital, que seria algo importante para a gente, né? Claro, com todos os não são todos os títulos que podem ser disponibilizados na internet, né? Por causa de questões de direitos autorais, mas algumas coisas a gente pode colocar, informações sobre os livros, o sumário das obras, disponibilizar informações mais detalhadas para pesquisadores que podem estar precisando encontrar aquela obra, né?
que depois, quando uma pessoa precisar, vai poder entrar em contato com a gente, dizer, olha, estou fazendo uma pesquisa tal e tal, eu preciso dessa obra que vocês têm aí, e a gente pode, conversando, disponibilizar. Uhum. Fazer uma pergunta. Esse acervo, então, tem todos os livros, né, de um poeta e de um filósofo, Roberto Piva e Raul Ficker. E é interessante que em ambas as bibliotecas tem muitas obras de filosofia e de literatura, além de outros assuntos, né? Enfim, se você até quiser falar um pouco mais dos outros assuntos que você percebe lá, que são muito, que compõem, né, o acervo de leituras desses dois intelectuais, escritores também, cada um com a sua forma de expressão própria. Mas a minha pergunta é a seguinte: você, enquanto escritor também enquanto poeta, né? Como você percebe essas linhas de cruzamento entre esses saberes todos e como é que eles vêm à tona na atividade de escrita, de expressão? Pensando, por exemplo, a relação entre filosofia e poesia, que vem se tensionando, né, ao longo dos séculos, desde a antiguidade até hoje em dia. Tem autores que até hoje estão na fronteira entre essas duas grandes formas de expressão. Sim, perfeito. No caso do Piva, como a obra dele é muito, ele fala muito sobre autores e obras nos poemas dele, né? Ele não tem uma barreira entre o universo do interesse intelectual do Piva e a escrita poética dele, né? Então ele coloca, ele cita, ele fala, ele transforma alguns filósofos em personagens dos poemas dele, ou alguns filósofos entram para serem até vilipendiados na poesia dele. Enfim, existe uma relação ativa, né, com essas leituras, né, que ele mantém. Então, para o leitor do Piva, a biblioteca é particularmente interessante, porque você encontra lá obras que aparecem, né, nessa fauna da escrita dele. Nem todas, né, porque também a biblioteca do Piva, como qualquer outra, foi bastante reduzida com o tempo, né? Além dos livros que ele deu de presente para pessoas, né, livros que ele vendeu ainda vivo, né, num mês que o dinheiro estava curto. Então, tem coisas assim, né? Você tem uma redução da biblioteca em relação ao que ela já foi. Tanto que algumas pessoas falam para mim que encontraram um livro com a assinatura do Piva em determinado sebo e tal. E eu acho que isso faz parte, né? Mas ainda assim a gente encontra essas obras que marcam, né, que documentam um pouco do interesse intelectual do Piva, que ele também contou, ele também deixou os rastros desse interesse intelectual na obra dele, né? Nesse sentido, a questão da filosofia, justamente, né, a obra do Piva tem lugar para a filosofia, não é uma obra que exclui a filosofia. Ele, inclusive, você vai encontrar poemas em que a entrada da citação, a entrada da referência a determinado filósofo não é nem um pouco aleatória, tem a ver com o universo experimental que está ativado naquele poema, né? Ou seja, você tem, apesar disso, lógico, eu conheço muitas pessoas que, dentro da poesia, né, tem uma certa aversão à poesia filosófica. Mesmo porque, convenhamos, né, que tem pessoas que exageraram nessa coisa de poesia filosófica, e então, assim, tem muita coisa que são reflexões de pessoas em versos, né? Isso realmente é uma coisa que não é uma forma consistente para uma experiência poética, né? É uma forma retórica, vamos dizer, né?
Já está mais no domínio da retórica do que da poesia. Quando você tem uma exposição puramente filosófica usando as ferramentas, os mecanismos da escrita poética. Mas tem casos em que, né, tem autores, tem universos que são capazes de realmente engolir um filósofo e transformar ele numa outra coisa dentro dentro da escrita, né? Aqueles personagens problemáticos, né? Personagens que o filósofo se torna um personagem, né? Você tem esse uso que não é rigoroso, claro, mas ao mesmo tempo acredito que é consistente como experiência literária, né? Uhum. E no caso do Ficker, que é o inverso? O Ficker é o caso inverso. É o caso inverso, porque ele, de acordo com ele mesmo, né? O Ficker falou para mim que achava que tinha. Ele falou para mim e para várias pessoas que achava que ele tinha ficado mais com o Logos do que com o Mitos e que podia ter ficado mais com o Mitos, que talvez tivesse sido bom para ele, vamos dizer assim. Porque ele teve uma carreira de professor universitário, né, na Unesp de Araraquara, e, e claro, né, com todas assim, essas carreiras de professor universitário são sempre cheias de voltas, de mudanças, né, períodos ótimos, períodos que você não está tão satisfeito com aquilo, enfim. Então, eu o conheci no momento em que ele estava muito bem, voltando para a literatura, né, voltando a se apresentar como escritor, que é uma coisa que ele tinha deixado um pouco quieta. Então, assim, isso na relação entre poesia e filosofia, entre poesia e filosofia, escolher uma coisa ou outra, tal. Ele parecia sentir uma nostalgia até da poesia, vamos dizer assim, né? Uhum. E agora perguntando sobre a sua escrita, como que você, que assim, eu penso numa elaboração de um teórico que você conhece também, que é o Blanchot. Ele diz um texto, A Conversa Infinita, né, que escrever é aquele tênue momento da passagem da leitura para essa outra abertura, né, que é a escrita. Então tem sempre coisas que a gente quer ler que não será capaz de ler, mas tem um momento que a gente tem que parar de ler e começar a escrever. E a escrita também mobiliza essas leituras e leituras de escritos de pessoas mortas. Então, é uma conversa infinita com um oceano de gente morta, de escritores que se foram. E uma biblioteca também é isso, de certa maneira, né? E você tem, além de duas bibliotecas e além da sua, também o acervo de outros dois escritores que já faleceram. Como que você faz essa conversa com toda essa multidão, né, de escritores, de pessoas que deixaram seus legados, e você, como é que você passa a essa nova aventura da escrita? Legal demais. Olha, nunca tinha pensado nessa ideia, foi muito bom esse apontamento, porque essa coisa da experiência da biblioteca como conversa infinita, né? Esse desdobramento do pensamento do Blanchot, muito interessante o apontamento. Eu acho que, porra, mais ainda, né? Realmente, a biblioteca pessoal é um tipo de biblioteca diferente, né, da biblioteca comunitária. Você tem a biblioteca comunitária, a biblioteca pública, vários tipos de biblioteca. Tem a biblioteca pessoal, a biblioteca que está estruturada em torno dos interesses daquela figura. Então, claro que dependendo da área, a biblioteca pode ter interesse pelos motivos mais diversos, né? Você pode ter... No nosso caso, especificamente, eu acho que a questão realmente passa muito por aí. Notar as confluências entre os dois, os títulos que aparecem nas duas bibliotecas, os títulos que não estão nas duas bibliotecas, quer dizer, o que estão em uma e não está em outra, né? Que é o caso da psicanálise e da psicologia, né? Que você tem
um acervo mais psicanalítico na biblioteca do Ficker e um acervo mais voltado assim a, ao Jung, a outros autores que têm uma perspectiva mais próxima do mito na biblioteca do Piva, né? Agora, realmente, isso em termos de ambiente, é como você estar num... Às vezes é como estar com essas pessoas ainda vivas, a sensação que dá, né? É como se eles estivessem presentes mesmo nesses livros, como se quando a gente estivesse reunido lá, de certa forma, uma alguma dimensão, né, mobilizada na existência dessas pessoas, né, que eram os donos das bibliotecas. Realmente, essa ideia da conversa infinita, você vê, né? As redes sociais de hoje têm um comportamento bem claro quando uma pessoa morre, né? Quando uma pessoa morre na rede social, uma pessoa morre na vida real, né? Aquela página da vida social muitas vezes vira uma página memorial, né? Pode ver no Facebook que viram páginas memoriais. E aí a relação das pessoas com aquele perfil não é como se ele estivesse vivo. É como se fosse a relação com um jazigo de cemitério, que você coloca lembranças, meu amigo, parabéns, pena que não temos mais você aqui, aquela coisa, como se fossem bilhetes de tumulares, né? Essa conversa infinita que a gente está falando não tem nada a ver com isso. É uma conversa literária em que essas frequências que são cada autor, né? E esse autor, que também não é aquela pessoa que ele foi, mas é algo que nele era o autor, né? Essa coisa da uma espécie de não é como se fosse um segmento da pessoa, mas então, não é também a essência da pessoa que permanece. Não é isso que eu quero dizer, mas é como se o autor, naquela máquina literária dele, fosse capaz de ser religado e voltar a falar, voltar a se animar nessa coisa dos leitores e dos leitores que mobilizam o que leem e transformam em outra coisa, né? Então, nessa coisa da conversa infinita, não é nada semelhante a uma rede social, por exemplo. Né? É aquele virtual na literatura que não é a vida virtual que a gente conhece hoje com a internet, né? Porque essa coisa da conversa infinita envolve o conceito de virtual, a meu ver, né? A gente está falando de uma conversa que se dá virtualmente na literatura, mas não digitalmente, né? Não estamos falando de um virtual digitalizado, estamos falando do virtual filosófico, né? Aquela coisa, as várias definições que esse campo dos possíveis pode ter na cabeça de cada pessoa, né? Então, sem dúvida, a literatura é capaz de manter viva a mente de uma pessoa, no sentido semiótico, né? No sentido persiano, que fala da mente do signo, né? Que o signo é dotado de uma mente. Então, o autor morto é dotado de uma mente ainda, né? A biblioteca também tem essa dimensão. E conta um pouco também como que é a sua conversa com os autores vivos, né, que estão escrevendo. Você tem publicado na sua editora, a editora Córrego, muitos títulos já, se você quiser falar um pouco. E também já pergunto como que você vê essa tendência de publicação literária no Brasil nos últimos anos, né, na qual a Córrego se insere, tendência que, como você falou, era difícil acontecer nos anos 80, 90, tinha muita dificuldade de publicar, né? E você participa de um movimento, me parece, de editoras que estão colocando aí à disposição dos leitores novos títulos de autores que ainda, inclusive muitos deles estão com sua primeira publicação, autores desconhecidos, né, que estão começando a escrever, a publicar. Você percebe traços, características? Dá para chamar de um movimento? Como você vê isso?
Isso é interessante, é uma questão que cada um pode entender de um jeito. Eu tenho uma perspectiva sobre isso, que é assim, por volta do ano 2000, você tinha uma maior desmobilização da poesia em São Paulo, pelo menos o que eu conhecia, né, os lugares que eu conhecia. Eu acho que havia grupos, lógico, interessados em poesia aqui, ali, mas nada comparado às redes de articulação entre poetas que a gente tem hoje, né? Hoje em dia, a gente tem inúmeros grupos de poetas que se relacionam tanto pelas redes sociais, quanto em eventos, quanto em encontros. Assim como a gente promove grupos de encontros ligados à poesia, vários outros grupos promovem isso. E em São Paulo é algo muito maior, a meu ver, do que era há 20 anos. Então, uma pessoa que estivesse começando a escrever na época que eu comecei a escrever, tinha mais dificuldade de encontrar os seus interlocutores, os seus pares, né? As pessoas que podem conversar com ele sobre uh, referências, as referências mais variadas possíveis, né? Isso é uma coisa que as pessoas, muita gente procura isso na universidade, né? Você tem a universidade como um lugar de procura dessa bibliodiversidade, vamos dizer assim, né? Conversar com pessoas interessadas em leituras, em escrita. Eu acho que hoje em dia há mais acesso para isso, né? Também a publicação, como a gente estava falando antes, por uma questão técnica, né? Uma questão da técnica de manufatura usada, não estava acessível em quantidades menores. Você não conseguia fazer tão facilmente uma quantidade pequena de livros como você faz hoje, né? Então, não era viável para muita gente imprimir 1.500 cópias do próprio livro e sair vendendo, né? Muito caro fazer esse investimento. Hoje em dia, você imprime quantidades pequenas de livro. Essa pequena mudança gerou muita mudança, é uma pequena mudança técnica que gerou uma grande transformação econômica. Você teve o surgimento de muitas pequenas editoras, como a que eu tenho, né? Assim como eu tenho uma pequena editora, várias outras pessoas têm e fazem a publicação ou de seus amigos, ou de pessoas mais ou menos próximas, ou captando pessoas em redes sociais. Isso já é uma prática mais comum e também mais viável, porque não requer um investimento tão grande como antes, né? Mas, claro, foi interessante porque o período que eu abri a Córrego, desde o momento que eu comecei a revista Córrego, junto com o Tomás Troster, e também com você, porque você escreveu em todas, né, essas revistas, até o momento da gente abrir uma editora e, enfim, ter essa disposição de trabalhar autores, de levar autores junto com a gente para conhecer, né, outras pessoas, outras editoras, enfim, fazer esse papel social, vamos dizer assim, né, o papel no nível social, das relações sociais, né. Tudo isso é uma construção de um período, porque há alguns anos atrás não havia possibilidade técnica de existirem tantas editoras como hoje, né? E também a construção de uma forma de trabalhar isso, uma forma de pensar isso. Existem sempre muitas empresas dispostas a tentar profissionalizar esse mercado, o que é bom, mas de uma forma, às vezes, que afasta muito o autor do processo editorial. Essas são as questões antigas já das editoras, né? São novas possibilidades técnicas para as editoras, mas algumas questões que já são velhas, né? A diferença entre você trabalhar próximo ao autor ou mais distante é notada, né? No discurso de muitas pessoas que publicam seus livros, né? Uhum.
Gabi, eu vou te fazer uma última pergunta que tem a ver com a questão técnica, mas é mais ou menos o seguinte. O Michel Foucault escreveu em alguns textos que a ideia do livro como objeto é uma ideia moderna, recente, né? Então, assim, autores como Flaubert, por exemplo, seriam autores que teriam criado a ideia moderna do livro, né? Então, até Mallarmé, né? A ideia de um livro que conteria todos os livros, o Borges trabalhou muito com isso, né? O livro infinito e tudo mais. E sendo uma ideia, portanto, histórica, também se poderia prever o seu fim, né? Me parece que com a revolução digital, talvez nós estejamos diante do fim do livro. Eu queria que você dissesse o que você pensa sobre isso, essa transformação do objeto livro nos e-books, nos livros digitais, nos blogs, nessa disseminação, nessa nova forma de expressão, e qual seria, na sua visão, o destino da poesia nesse novo mundo? Certo. Bom, o destino da poesia, em geral, é estar à margem do mercado, né? Nas suas várias formas, ela é sempre um produto marginal, porque a gente vive numa sociedade que coloca a poesia numa função marginal. Ou seja, ela dependendo da sociedade, eu já fui para lugares em que a poesia tinha uma função fundamental na vida social. Em qualquer ocasião, vai começar com um poema. Tem lugares que são assim no mundo, né? As pessoas falam poemas, a poesia tem um lugar na formação cultural, tal. A gente vive num país que não é esse o caso. A gente tem uma presença da música muito forte na nossa formação cultural, né? Então, por isso a gente tem um mercado fonográfico. Mas a poesia é sempre uma tentativa forte de manter a prática da poesia na sociedade. Não é fácil você convencer as pessoas a manterem esse nível de comunicação poético, né? Então, ela ocupa, de fato, uma função minoritária. O livro, claro que existem exceções, poetas específicos que alcançam a dimensão simbólica de uma geração inteira e os seus livros vendem, claro, né? O livro do Paulo Lemins que vendeu 30 mil, não sei quantos mil exemplares, acabou a crise na poesia. Não é assim. Determinado cara é vendido porque ele é muito vendido. Isso não quer dizer que o setor inteiro vai mudar. Mas, claro, conforme aumenta o número de leitores de poesia, aumentam as vendas de poesia. Sobre o livro digital, que eu tinha começado a falar e não continuei, eu penso muito na questão. Eu tenho pensado, né? Com essa fase de pandemia, eu fui obrigado a pensar menos em impresso e mais em digital. Como você também está fazendo essas conversações filosóficas ao invés de promover aulas e encontros, etc. Então, a gente fica pensando em como publicar na internet. E para mim, faz muito pouco sentido trabalhar uma transposição pura e simples do gênero, né, assim, dos livros para a internet. Eu acho que a gente tende a ter, sim, uma oferta de conteúdo escrito, né, na internet, mas eu não sei se a forma que vai ser mais comercializada sobre isso nos próximos tempos vai ser a do livro digital. Talvez a forma de comercialização da informação verbal mude de unidade. Então, você vai lá e compra um romance, não sei, né? Se vai ser o livro digital. Eu até recentemente comprei um Kindle para entender como funciona, já que eu estou publicando livros digitais também. Então, eu adquiri, né, um leitor de livro digital e estou experimentando com ele. É confortável, né? É confortável. Mas ainda me incomoda, né, quando numa transposição tecnológica você não pensa a unidade do que você está trabalhando. Então, para dar um exemplo disso,
aconteceu na música. Você tem um período em que um álbum é limitado ao tempo de execução de um vinil e depois um álbum perde essa... Ele pode ser mais longo, você tem um CD, cabe mais. Você tem CD duplo, você tem agora, você tem uma outra forma de circulação de música. Outro dia o Bob Dylan, que sempre lançou, sempre foi contra o YouTube, lançou a música dele no YouTube, a música nova do Bob Dylan lá, o Murder Must Fall, saiu no YouTube. Quem diria que o Bob Dylan, que era totalmente contra, tirou as coisas dele do YouTube e tal, agora ia lançar a música dele no YouTube. Então, da mesma forma, os poetas, para mostrar o seu trabalho, precisam pensar em conversar com outras formas de mostrar os seus trabalhos, né? Assim, tem que pensar no vídeo poema, tem que pensar no trabalho com o áudio, tem que pensar na escrita para a internet, tem que pensar no livro, enfim. Não, você poderia, sei lá, reproduzir tem aqueles programas que você coloca na internet que reproduzem as páginas do livro. Parece que está virando a página, assim, né? Tem uma animaçãozinha no pé da página que parece que você está virando a página. É algo meio ridículo, porque, né, é um simulacro de página virando. Não sei, não vejo por que ter isso, né? O texto na internet é um fluxo contínuo, não tem por que você manter ideias de página. Mesmo o livro digital não é uma página por página, porque o tamanho da fonte é personalizável. Então, as páginas se formam pelas telas. Você passa a pensar em telas, não em páginas. Então, eu acho que para o poeta se situar num período de tecnologias digitais, ele não tem que ficar tentando reproduzir o livro dentro de uma tecnologia que é de outra modalidade. Ele tem que criar a poética para aquele suporte. Uhum. Tá certo. Só para me explicar melhor, para você certamente não, mas às vezes para quem está assistindo, quanto a essa questão do livro como objeto, né? Não que não houvesse livro antes, não é o Foucault não tá falando isso, né? Mas é justamente como você coloca, o livro pensado como essa unidade, assim como o LP, o CD, que terá um começo, um fim, fechado numa mesma brochura, e para além do livro físico, né? A unidade daquilo, né? Como algo com começo, meio e fim, que é fechado até alguns escritores que tentaram colocar o mundo inteiro lá dentro, a biblioteca inteira, e isso passou a ser uma questão também. E pelo que você diz, então, o que deve ser pensado é essa nova tecnologia também como não só como uma forma de divulgação, mas com a própria matéria-prima da produção, né? Poética e de expressão, né? A partir disso vão ser criadas novas possibilidades, inclusive que vão alterar o que é a escrita, né? O que é a poesia também. É nesse sentido que você disse? Eu acho que o livro de papel ele tem um peso, tem uma existência, ele tem uma legitimidade que é difícil você substituir. É como você ter, sei lá, dinheiro sem lastro, né? Você ter um livro de papel impresso naquele ano pela editora, com carimbo, às vezes assim, sabe? Isso dá autenticidade para a obra. No momento em que a gente estiver num mundo só virtual, sem o papel, você tem um conhecimento plenamente falsificável. Tudo pode ser manipulado no limite, né? Num universo totalmente digital. Você teria certificados, esse tipo de recurso, mas ainda assim é muito difícil você pensar em memória histórica pensando só em virtual, né? Você ter é como se a sensação é que a história desapareceria se você não tivesse o lastro do papel, né? Eu acho que essa é uma questão para a gente se colocar em relação não só como editores, ou escritores, ou pensadores, mas como cidadão, né? Você
se questionar se você quer que a memória da sua comunidade, que a memória da sua sociedade seja transferida para um ambiente frágil, como o ambiente digital, que é, no limite, tem como suporte aparelhos magnéticos que são muito mais frágeis do que... Enfim, são questões, eu acho que assim, não cabe a nós numa entrevista aqui dizer se o conhecimento vai perder totalmente a legitimidade se o papel desaparecer. Se vão ser criados mecanismos de guarda digital dos dados a ponto de não se falsificar, né, o que se diz e tal. Mas é uma questão séria, né, para se focar em meio à revolução digital, né? Tem a ver até com a verdade, com a documentação, com a história. Bom, eu agradeço a sua presença aqui, ter falado sobre seus projetos, sua atuação na militância pela poesia, pela escrita, pela divulgação, inclusive de novos talentos literários. E se você quiser encerrar e dizer alguma última coisa. Não, obrigado. Eu já falei demais, eu começo a falar, eu vou falando, então já falei bastante. Beleza. Obrigado, Gabriel, agradeço mesmo. E vocês que assistiram a gente também, agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.